Bom dia, Não havendo número legal, Seja declaro muito bem-vindo. aberta a sessão de hoje, cumprimentando as colegas, o Ministério Público, representado por uma mulher, a minha colega de Ângela, mulher, a minha colega Nelma, mulher, e a minha secretária, mulher. Então, eu estou muito bem assessorado. Muito bem acompanhado, graças Fora a as minhas assessoras também, que são mulheres. isso. Uma honra para mim. Peço, portanto, já aberta a nossa sessão, à desembargadora Ângela, que nos faça uma pequena reflexão para que nós possamos abrir os nossos trabalhos sobre a proteção divina. Obrigada, presidente. Renovo a Vossa Excelência os meus cumprimentos, como também cumprimento a desembargadora Nelma. Dizer a ela que ela é muito bem-vinda sempre em nossa Câmara. Cumprimentar também, renovando os meus cumprimentos à desembargadora, a doutora Terezinha Guerreiro, a nossa secretária Valéria e a todos que nos assistem, senhores advogados, partes. Eu trago para a nossa reflexão, muito breve, como disse bem Vossa Excelência, o que está escrito em Salmo, que é um dos salmos, é o maior salmo que tem na palavra de Deus, que é a Bíblia, em Salmo 119, versículo 50, que diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 50. O que podemos entender com isso? Deus quer nos ensinar, quer nos dizer que quando estamos angustiados e aflitos, que não conseguimos ver mais nada, a não ser os problemas que causaram a nossa angústia, nós devemos realmente procurar consolo e conforto na sua palavra. Que nós possamos aprender a olhar a nossa angústia através da lente mais poderosa e eficaz que existe, que é a própria palavra de Deus, né? Que ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos consola. A Bíblia diz para nós que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é uma verdade mesmo, né? Quando a gente busca esse Deus Todo-Poderoso através da palavra dele, essa verdade se torna realidade em nossa vida. Como eu já falei, porque a Bíblia nos alimenta. E Deus, ele não se alegra com a nossa tristeza, com a nossa angústia. Por isso é que nós devemos sempre buscá-lo através da sua palavra, sempre conhecer, porque ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus que pode tudo, é um Deus que pode transformar a nossa tristeza em alegria, a angústia em alegria. Amém? Portanto, quando nós estivermos vivenciando situações adversas, situações de tristeza, que nós possamos buscar consolo, conforto e renovo na palavra de Deus, que ela é viva, é eficaz, é boa e perfeita. Amém? Amém. Bem, Com a palavra ao nosso presidente. bom, vamos lá, nós temos uma pauta um pouco extensa. Eu quero logo avisar que o terceiro e o oitavo da relatoria da desembargadora Ângela, viu, desembargadora, não serão julgados porque nós não temos um colega a mais para, uma vez que a O senhora está terceiro e o suspeita, quinto, né? O quinto. o terceiro e o O oitavo, terceiro, que eu sou suspeita, e presidente. o oitavo também. Não, o oitavo é Vossa Excelência, vai ser Pois adiado. é do desembargador Ângela que é suspeita em ambos, Ah, tá. então Terceiro e nós o não oitavo. temos exatamente. No quinto, não. Então, nós vamos agora para a preferência dos senhores advogados. Desembargador Jorge, é o terceiro e o quinto que a desembargadora Ângela é suspeita. Então, É o terceiro. retificando, terceiro e o quinto. Não Eu sei só onde eu tinha fui buscar anotado. esse oitavo. Deixa eu ver aqui onde eu fui buscar, Eu talvez. também aqui, é porque Vossa Excelência é relator do oitavo. Então, E do quinto também, Pois é. mas é o quinto. a minha assessoria acho que se equivocou aqui. Tá na pauta, suspeita, 10 é Ângela. É terceiro e o quinto. Isso. Está anotada a suspeição. Na pauta. Não foi a assessoria que se equivocou, fui eu mesmo. É, A idade traindo a gente. verdade.
Verdade o quê, desembargadora? A senhora é da minha idade também. É o excesso de trabalho, presidente. Bom, então vamos lá, Valéria. Doutora Valéria, qual é o pedido de preferência que tem aí? A primeira preferência é o segundo da pauta. As duas partes pediram sustentação, mas ninguém entrou ainda. Ah, então ele deve. Qual é o próximo? Poxa, hein? É o terceiro, O que foi próximo pedido. retirado. O próximo é o oitavo da pauta, relatoria desembargador Jorge. Tem pedido de preferência? Tem, a doutora Ana Luísa está na sala. É só de um lado? Sim. Ela representa quem? Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. Apelante ou apelado? Pelado. Ah, segundo apelante, é porque aqui na pauta está errado. É apelado e apelante, desembargador. São ambos, né? Primeiro Então, apelante, vindo de Chapadinho, aí está. Em vez de apelante, está apelados. apelação civil de número 0800-761-80. Richard Reis Rabelo, primeiro apelante. Doutor Dovera o representa. Primeiro apelado, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares e o Estado do Maranhão. Doutor Bertoldo Glinger é um dos advogados. Segundo apelante, a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. Doutor Glinger é o advogado, entre outros. E o segundo apelado é o primeiro apelante, que é Richard Reis Rabelo, também representado por doutor Dovera. Eu sou o relator. Cuida-se de apelações civis interpostas por Richard e Empresa Maranhense de Serviços. Descontentes com a sentença proferida pelo juiz da vara de primeira vara da comarca de Chapadinha, Luiz Emílio Brauna Bittencourt, que na ação de cobrança, ajuizada por Richard, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a requerida empresa maranhense de serviços ao pagamento de férias proporcionais 10/12avo, acrescido de terço constitucional no total de R$ 2.238,01, saldo de salário, 13º, etc. Após breve relato da demanda, o primeiro recorrente alegou em preliminar negativa de prestação jurisdicional, em razão da não realização de perícia para averiguar o adicional de insalubridade, seguiu impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou a configuração da obrigação relativa ao pagamento de FGTS e do aviso prévio, conforme a previsão do decreto estadual, que estabelece a requisição administrativa analisada, afirmando a responsabilidade solidária do Estado do Maranhão. Assim, Vem cá, pergunta. pugnou pela reforma do julgado nestes aspectos. O Estado apresentou contra-razões, no qual argumentou sua ilegitimidade por não fazer parte da relação jurídica. Ponderou ainda a inexistência de obrigação. Um minutinho, por favor, só um minutinho. Desculpe, eu tive que atender aqui um telefone. Contra razões da Encerce, através das quais sustentou a possibilidade de ser concedida a gratuidade da justiça. No mérito, traduziu a inexistência de obrigação jurídica relacionada ao pagamento de verbas relativas ao FGTS e aviso prévio, afirmando não terem sido pagos os valores previstos no termo de colaboração e termo de transação extrajudicial. A segunda apelante, por sua vez, argumentou a ilegitimidade passiva da Encerce para figurar no polo passivo da demanda, pois não contratou a parte segunda apelada, inexistindo vínculo com o colaborador. Argumentou que a requisição foi realizada pelo Estado
E a segunda apelante apenas operacionalizou o pagamento da conta-prestação dos colaboradores. No mérito, asseverou a ausência de responsabilidade da INSER pelos contratos de trabalho firmados pela Biosaúde, sob a alegação de que a requisição administrativa fora formatada através do processo de mediação, no intuito de resguardar os direitos dos prestadores de serviços de saúde, estabelecendo pagamento de verbas indenizatórias nos mesmos valores que receberiam se os empregados fossem da Biosaúde. Seguiu aduzindo que, no caso reconhecido sucessão de empregadores, outra empresa, a IADV-DHV, absorveu a mão de obra da unidade de saúde, onde o apelado foi lotado e que era de responsabilidade da Biosaúde. Contra razões do apelado, do segundo apelado, e a Procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso, deixando de se pronunciar sobre o mérito. O relatório parece confuso porque as próprias partes assim o fizeram, trazendo matéria, o ponto focal disso aí são essas verbas indenizatórias. Esse é o relatório, senhoras desembargadoras, senhora procuradora. E eu passo a palavra para o advogado da apelante, Valéria. Segundo apelante. E o primeiro? Não, só tem ela que pediu, da empresa maranhense de serviços hospitalares, doutora Ana Luísa. Então, doutora Ana Luísa Martins de Souza, o seu nome, sua OAB e a parte que está a defender, para a degravação. Os senhores me escutam? Ana Luísa Martins de Souza, OAB-MA 22839, pela empresa maranhense de serviços hospitalares, MC. Bom dia, excelentíssimo senhor doutor relator, excelentíssimos senhores, senhoras desembargadoras, doutor representante do Ministério Público, colegas advogadas e advogados, servidores presentes, cumprimento a todos. Antecipadamente, cumpre reiterar que esta empresa, a empresa maranhense de serviços hospitalares, que exerce atividade pública, a prestação de serviços de saúde pública e, portanto, essenciais e de caráter assistencial, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, cujos recursos são exclusivamente oriundos de dotação orçamentária do Estado do Maranhão, conferidos pelos contratos de gestão firmados junto à Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do decreto 28889 de 2013, da Lei Estadual 9.732 de 2012, e a quem são aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 789, faz jus às concessões de benefício da gratuidade, dos benefícios da gratuidade da justiça, desde que comprova a sua condição de insuficiência consubstanciada na apresentação de balanços financeiros com déficit milionário entre repasses, arrecadação e despesas. Ademais, cumpre destacar, no que diz respeito à não realização de perícia alegada pelo apelado e apelante também, que cabe ao magistrado determinar quais seriam as provas essenciais à instrução do processo e, nesse sentido, indeferir aquelas indiligências consideradas inúteis à elucidação da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC, e bem como apreciar livremente a prova disponível e a que é considerada suficiente para formar o seu livre conhecimento. Pelo que não há o que se falar, neste caso concreto, em negativa ou insuficiência da prestação jurisdicional. Posteriormente, tem-se que a requisição administrativa pela autoridade competente da esfera administrativa, nesse caso, o Estado do Maranhão, nos termos do decreto 3404/2018, de bens e serviços de pessoas jurídicas, neste caso, o Instituto Biosaúde,
para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, assegurará a justa indenização a título de contraprestação pelos serviços, a contratação de pessoas naturais e a sua remuneração, a remuneração destas pessoas naturais, caberá, então, à empresa ali na qualidade requerida administrativamente. Neste caso concreto, mediante o adimplemento, o inadimplemento, o não pagamento de verbas trabalhistas pela Biosaúde, efetuou a MCE, enquanto gestora da verba pública, o pagamento de indenização diretamente aos empregados. Tratou-se de uma medida emergencial, provisória, recomendada pelo próprio Ministério Público, que não alterou ou rompeu o vínculo trabalhista pré-existente entre estas pessoas naturais e a Biosaúde. A MCE, então, durante esse período excepcional, com o intuito de resguardar unicamente os direitos dos prestadores dos serviços de saúde, realizou o repasse, e aqui eu destaco o repasse dos valores indenizatórios previstos no decreto requisitório, nos termos do termo da transação extrajudicial, a saber, saldo de salário, férias proporcionais, 13º remanescente de 2018 e o proporcional de 2019. Foi realizado o pagamento, o repasse dos valores, pelo que não há razão para sua concessão em duplicidade nos termos da sentença. Uma vez pago, não caberia o pagamento novamente. Nesse contexto, é óbvia e acertada a exclusão das multas seletistas e do aviso prévio. Pelo que, dada a medida, dado o caráter dessa medida, né, assumida apenas para que se evitasse uma calamidade pública na saúde do Estado do Maranhão, não houve um rompimento de vínculo entre os profissionais da Biosaúde, a verdadeira requerida, persistindo a obrigação do Instituto perante seus empregados. Essas obrigações, então, elas não poderiam ser atribuídas ao Estado do Maranhão, que é o ente requerente, ou à MCE, que é a gestora da verba pública, porquanto não foi comprovada a falha ou a insuficiência na fiscalização do termo de colaboração. E aqui eu relembro a ADC 16, em que o STF fixou que a administração pública não responde por débitos trabalhistas da empresa que lhe presta serviços quando há regular processo licitatório. É o que se verifica. Por todo o exposto, ressaltando, fazendo destaque aqui a qualidade da MCE enquanto gestora das verbas públicas, ao Estado do Maranhão enquanto ente requerente, fez a requisição administrativa, e a Biosaúde enquanto requerida, eu pugno aqui pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pela MCE, ao passo em que requeiro o não provimento do recurso manejado por Richard Reis Rabelo, com fim, preliminarmente, a manutenção da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a esta empresa, ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão e afastamento da responsabilidade da empresa maranhense, e, no mérito, o indeferimento dos pedidos iniciais ante o efetivo adimplemento pelo Estado do Maranhão, através da MCE, dos valores indenizatórios previstos no decreto requisitório, nos termos da transação extrajudicial fixada perante o Ministério Público do Trabalho. Assim eu sustento, e aqui encerro, e agradeço a atenção. Bom dia a todos. Ainda bem que nós estamos contando com a benevolência da doutora Ana Luísa, porque a doutora Valéria deu 15 horas para ela falar. Em vez de 15 minutos, o cronômetro está acusando, mas acho que ela ficou com pena da gente, só falou mesmo os 10 minutos, a quem eu agradeço, porque o nosso pessoal da informática aí pisou na bola feio. Obrigado, doutora Ana Luísa. Ele pediu até o fruto. Quanto ao voto, o voto é um pouquinho extenso, porque houve uma complicação entre as partes que alegaram. Eu vou procurar sintetizar. Consoante acima relatado, busco as partes apelantes à reforma da sentença proferida pelo juiz, no julgamento do processo epigrafado, instaurado após a decisão colegiada do TRT,
que declinou de sua competência para analisar os pedidos decorrentes do vínculo laboral entre o primeiro apelante, pessoa natural profissional pertencente à equipe de saúde, requisitada pelo Estado do Maranhão por decreto de número 34 de 54 durante o período de requisição administrativa, quando for exonerado pela empresa intermediária que o contratar, o Instituto Biosaúde. Preliminar, que convém destacar a existência de decisão liminar na ADPF de número 789, que reconheceu essa empresa, a Inser, empresa pública prestadora de serviços sem fins lucrativos, não concorrencial, a existência de alguns privilégios concedidos à Fazenda. Que atine a alegação de cessamento de defesa do primeiro apelante, em razão da inexistência de perícia relativa ao adicional de salubridade, vislumbre que o benefício era concedido ao autor e foi considerado nos cálculos apresentados pelo juiz ausente, portanto, a demonstração de seu interesse recursal no respectivo tópico. São as duas preliminares que se confundem aí, eu estou rejeitando ambas. Desembargadora Ângela e desembargadora... Acompanho Vossa Excelência, presidente. Desembargadora Nelma também. Acompanho. Inicialmente, pode esclarecer a constatação da existência de interdisciplinaridade entre diversos institutos jurídicos, a configurar responsabilidades e relações jurídicas específicas nos autos. A decretação da requisição administrativa pelo Estado, diante do risco iminente de paralisação dos serviços de saúde e, portanto, situação emergencial, embora não o vincule diretamente ao pagamento colaborares requisitados por previsão expressa do decreto estadual. Não o exime de eventual responsabilização subsidiária, na qualidade de administração direta emissora do decreto requisitório. É o que se observa ter a Inser assumido o encargo previsto em requisição do Estado do Maranhão. E, embora tratem-se de pessoas jurídicas distintas, atuaram de forma coparticipativa, vinculando as relações jurídicas analisadas, configuradas as suas legitimidades passivas e responsabilidades, embora não solidárias. Nesse pormenor, eu trago aqui, as colegas devem estar olhando o voto e estão vendo que eu juntei algumas decisões a esse respeito. De fato, o ente público emissor da requisição administrativa não pode desobrigar-se dos efeitos por ela gerados, em razão de não apenas da excepcionalidade do Instituto, capaz de permitir a intervenção estatal na propriedade privada. A Constituição da República estabelece que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Outro sim destaca que a requisição administrativa de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas relativos à área da saúde tem expressa previsão legal nos moldes do artigo 15º, letra 13, da Lei 8.080. A Inser, por sua vez, ficou encarregada do pagamento dos colaboradores requisitados, de forma direta e não subsidiária, na medida em que há expressa rescisão unilateral do termo de colaboração, formalizada nos termos da decisão prolatada nos autos do processo administrativo de número que levou o número de 0679, que se encontra juntado no ID de número 21501311. Não obstante, importa consignar que o procedimento requisitório com a justificativa necessária e representativa da urgência e gravidade da situação emergencial, na iminência de suspensão dos serviços essenciais, não é capaz de invalidar a vinculação direta dos profissionais ao ente público. Ressalto por oportuno que o próprio decreto sobredito estipulou a temporariedade da medida, fixando o prazo de 6 meses para a adoção das medidas necessárias à regularização da situação passível de prorrogação. Não vislumbro óbice no enquadramento do caso vertente à hipótese emergencial de contratação temporária.
No caso em apreço, restou provado que o vínculo da primeira apelante com a INSER perdurou por menos de 9 meses, com previsão expressa da temporariedade, circunstância que, por si só, caracteriza o alegado caráter transitório e excepcional da contratação. Também trago entendimento a esse respeito que, junto no que atinge às verbas declaradas como quitadas pelo Estado do Maranhão por meio do termo de transação extrajudicial e o termo de transação extrajudicial de número 3, o primeiro de número 2, e o Ministério, firmado entre o INSER, o SEMA e a da Saúde e o Ministério Público do Trabalho, ressalto ser o ente público maior responsável pela produção de provas capazes de comprovar o alegado, por ser, além do maior interessado na demonstração de fato impeditivo do direito alegado também, o detentor dos registros oficiais. Assim, não fazendo prova do que for afirmado, carece de acolhida o referido pleito. Diante do exposto, eu estou votando aqui pelo provimento parcial do apelo, do primeiro apelo, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Estado e pelo desprovimento do segundo apelo. É como eu estou votando, desculpe a complexidade das palavras que foram colocadas. Desembargadora Ângela. Acompanho Vossa Excelência integralmente. Desembargadora Nelma. Eu também acompanho Vossa Excelência. Li o voto. Eu peço desculpa à senhora procuradora, mas houve a interferência do Ministério Público somente quanto às nulidades, não é isso, doutora Terezinha? Foi. Então, ratifico o parecer? Ratificado o parecer. Então, por unanimidade de voto, foi julgado parcial o primeiro apelo, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Estado, e pelo desprovimento do segundo apelo. Doutora Mari Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação e vamos ao segundo processo de pedido de preferência. É o 10º da pauta, pela ação civil, o advogado não entrou. Qual é o próximo? Aí o 6º e o 11º é a mesma advogada, a doutora Thais, pelo Banco Pan. O 6º é do desembargador Jorge e o 11º da desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela, com a palavra. Está sem som, desembargadora Ângela. Ela informou que o advogado não entrou ainda na sala. Sim, mas aí nós não vamos poder esperar. O 11º, pediu preferência. Pode. 11º? Ah, sim. 12º. Pode presidir, desembargadora Ângela. Sem som. Doutora Thais, não é isso? Isso. Bom dia, doutora Thais. Doutora Thais, eu vou fazer aquela mesma, não é advertência que a gente chama, mas sugestão. Nosso voto nós estamos aplicando a tese do IRDR 53983 e está favorável ao banco. Eu lhe pergunto se Vossa Excelência renuncia ao direito de fazer a sustentação oral? Sim, renuncio. Então, anunciando apelação civil 08-24-015-12-2021, apelante Lucidalva Santos Veloso, advogado Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes, apelado Banco Pan S.A., advogados Feliciano Lira Moura e outros. Em sede de ementa, aqui é a ação trata essa ação indenizatória, o objeto é contrato de cartão de crédito. Em sede de ementa, eu estou dizendo apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulado com indenizatória, contrato de cartão de crédito assignado, comprovação do fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito autoral, ausência de vícios consumeristas, força obrigacional dos contratos, aplicação das teses do RDR 53.983/2016, apelo desprovido. Eu estou julgando assim porque os desembargadores já têm inteiro conhecimento do meu voto e está também de acordo com as teses levantadas pelo banco, o apelado.
Então, por favor, doutora Thais, apenas se identifique para fim de registro, declinando o nome o número da sua AB e a parte a qual está a defender, para fim de registros. Primeiramente, boa tarde. Represento o Banco Pan, Thaís Fernandes Antunes, OABDF 41849. Obrigada. Então, como vota o desembargador Jorge Rachid? Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Nelma? Acompanho Vossa Excelência. Nós estamos negando provimento, viu, doutora Thais, ao presente recurso. Satisfeita? Primeiro é o mesmo Banco Pan, né? Então, eu estou proclamando resultado por unanimidade de voto. Esta Câmara negou provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. Obrigada, doutora Thais. Doutora Thais tem um outro pedido também, não é isso, doutora Valéria? Tem outro, é o 6º da pauta, de sua relatoria. 6º? E o primeiro também é Banco Pan. Esse aqui, Eu acho que é bloco. Mesma tese. o 6º da pauta é apelação civil 80.10.10.49, Maria Raimunda Serra Gomes como apelante, o Banco Pan como apelado. Ação declaratória de inexistência de débito, acumulado com indenização por dano moral e material, empréstimo bancário, ausência de contratação, fato incontroverso, repetição em dobro, quanto indenizatório e honorários advocatícios majorado. Esse é a relatoria, pedido é da senhora apelante, é a senhora Maria Raimunda. Trata-se de apelação civil interposta por Maria Raimunda contra a decisão do juiz de direito da comarca de Monção, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato, discutido nesses autos, determinando seu imediato cancelamento sob pena de multa de R$ 1.000, por desconto indevido, não ultrapassando, obviamente, o montante de 20 mil, bem como condenar o réu a restituir de forma simples todas as parcelas descontadas indevidamente com correção monetária e mais as combinações legais. A autora apelou, requerendo a repetição em dobro do indébito, bem como a majoração da indenização dos danos morais e dos honorários advocatícios. Em contra-razões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, alegando a impossibilidade de majoração dos danos morais e da condenação em repetição de indébito. A Procuradoria não se manifestou. Com a palavra, a senhora advogada, declinando o nome, a OAB e a parte que está a defender. Bom dia, Thaís Fernandes Antunes, OABDF 41849. Só um minutinho, doutora Thaís, só um minutinho. Tem a parte contábil, o apelante está presente, não? O advogado? Não, senhor. Não, senhor. Doutora Thaís. É o ABDF 41849. Nesse caso, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício decorrente de um contrato de empréstimo consignado, o qual afirma ser nulo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, mas a parte apelante busca a majoração dos danos, argumentando que o valor fixado não atende ao princípio da razoabilidade, bem como a repetição em dobro. Contudo, Excelência, alegamos que as razões recursais da parte apelante são desconexas e alheias à sentença, não sendo razoável essa majoração dos danos. Destaco que a situação relatada configura um mero dissabor, um aborrecimento incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade da parte autora. Então, quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores descontados, alegamos que não existem os pressupostos necessários para tal condenação, visto que não se comprovou a má-fé do banco apelado. Então, dessa forma, requeremos a improcedência do pedido de indenização por danos morais, requeremos a improcedência da majoração dos pedidos de danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos. Obrigada. Bem colocada a colocação a assistência da doutora Thaís, mas eu vou discordar
porque nós já temos essa primeira tese, né? Isso é uma coisa do IRDR já sacramentado conosco, com todos, que com relação aos honorários, eu também acho que houve, sim, necessidade da majoração que eu estou fazendo a 15%. E o mínimo que eu estou adotando aqui quanto aos danos morais é o que a Câmara tem também colocado, que é de R$ 5.000. Então, por essa razão, eu estou votando pelo provimento do apelo para determinar o pagamento da restituição em dobro das quantias indevidamente pagas, bem como majorar o valor da indenização do dano moral para 5.000 e os honorários advocatícios para 15.000, valor 15.000, 15% sobre o valor da condenação. E de ofício eu estou alterando o termo acordo da correção monetária em relação ao indébito, conforme decisão supra, que eu juntei ao voto. É como eu estou votando, desembargadora Ângela. De acordo com o voto de Vossa Excelência, que eu estou votando. Desembargadora Nelma. Eu também acompanho, Vossa Excelência. A matéria já está resolvida. Não tem parecer ministerial. Então, por unanimidade de voto, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutora Thais, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. A não ser que a senhora tenha outro processo, tem? Não, não, apenas isso. Obrigada. Então, um bom dia para a senhora. Doutora Valéria, qual é o próximo? Primeiro da pauta, desembargadora Ângela. O advogado já está na sala, doutor Yuri. Doutora desembargadora Ângela, por gentileza, comande a sessão. Obrigada. É do primeiro, também do Banco Pan. Anuncio o julgamento da apelação número 0801-870-50-2021. Apelante Levina Moraes, advogado Márcio Emanuel Fernandes de Oliveira, apelado Banco Pan S.A., advogado CNI, Anjo Soledade Bittencourt de Araújo e outros, com marca moção. Doutor Yuri, eu pergunto a Vossa Excelência porque o nosso voto está de acordo com a tese levantada pelo banco e nós queremos, Vossa Excelência, renunciar ao direito de sustentação. Sim, Excelência. Como estamos pelo apelado, renunciamos o direito e ficamos à disposição a qualquer necessidade de explicação. Não precisa explicação, porque nós estamos, inclusive, aplicando a tese do RDR aqui, que nós costumamos aplicar, matéria bem simples. O voto já está, meu voto, os desembargadores integrantes desta Câmara têm prévio conhecimento. Nós estamos aplicando a tese do IRDR 53983 de 2016, além de trazer no corpo do voto várias jurisprudências. Então, em sede de ementa, por favor, Vossa Excelência apenas se identifique, declinando o número da OAB para fim de registro e a parte a qual está a defender. Doutor Excelência, Yuri Lemos Correia, OAB 30309 Bahia, subestabelecimento ao ID 26737273. Obrigada. Então, em sede de ementa, eu estou dizendo apelação cível, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por dano moral e material, contrato de empréstimo bancário, fraude, inocorrência, ausência de vícios consumeristas, força obrigacional dos contratos, aplicação da TR-IRDR número 5393 de 2016, litigância de má-fé configurada. Aqui o comprovou realmente, efetivamente, de que a parte recorrente, ela firmou o contrato de empréstimo bancário com ele, né, com a instituição. Então, por essa razão, nós estamos negando o provimento ao presente recurso. Eu não vou ler o voto todo, porque os senhores integrantes desta Câmara, o senhor integrante desta Câmara e a senhora, também respondendo, já tem prévio conhecimento inteiro do nosso voto. Então, como voto do desembargador Jorge Rachid. Acompanho. Desembargadora Nelma. Acompanho, Vossa Excelência. Por unanimidade de voto, esta Câmara negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Yuri. Obrigado, Excelência. Ótima sessão a todos. Devolvo a palavra ao nosso presidente.
Doutora Valéria, qual é o próximo processo? O próximo é o 9º, desembargadora Ângela. As duas Opa, então partes continua a pediram senhora, sustentação. desembargadora Ângela. Doutora Valéria, vai ter sustentação? Sim, o 9º da pauta. É o último. O seu tem 2 sustentações. Né? Então, vou proceder à leitura. Vou anunciar, aliás, o julgamento para fim de registros. Anuncio o julgamento do agravo interno na apelação civil número 08-24-623-15-18, que tem como agravante Silveira, Atias, Soriano de Melo Guimarães, Pinheiro, Scaf, advogados. Advogado Marcelo Augusto Vaz Lobato, agravado município de São Luís, procuradora Milena Gomes Martins. Muito fácil, matéria que bem. Relatório. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Silveira, Atias, Soriano de Melo, Guimarães Pinheiro, Scaf, advogados, contra a decisão monocrática da minha Lavra, que negou provimento ao AP. O agravante requeriu o provimento do recurso para que, abro aspas, seja declarada a extinção dos embargos à execução fiscal com resolução do mérito, homologando-se o reconhecimento do pedido, artigo 87.3, alineado CPC. 2. Seja firmada a condenação do município apelado em honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 13, parágrafo 10º, combinado com o artigo 90, parágrafo 1º do CPC, em observância ao procedente vinculante do STJ, ao precedente vinculante do STJ sobre o tema 1076 dos recursos repetitivos. 3. Caso não se entenda aplicável a condenação nos termos do item 2, seja definido por equidade o montante que remunere de modo justo e adequado o trabalho dos advogados da parte em processo que culminou em sua liberação da condição de devedor. 4. Desembargadora Nelma, nós estamos escutando a conversa. Desculpa. Caso desprovido este agravo interno, sejam objeto de manifestação explícita as questões indicadas para pré-questionamento. Tópico 3, acima, fecho aspas. As contrarrazões foram apresentadas no IT, número 2391-1741, refutando todas as teses do presente recurso e pugnando pelo seu provimento. É o sucinto relatório, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao advogado dos agravantes pelo prazo regimental, com as observações de praxe. Bom dia, senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, desembargador Jorge Rachid, desembargadora Ângela, desembargadora Nelma, excelentíssima representante do Ministério Público, todos os advogados, servidores desta casa. Eu vou pressupor que me escutam bem e qualquer problema com áudio eu peço a gentileza de me avisarem. Nós estamos diante de um caso incomum. Incomum porque não é possível que passe desta honrada Corte de Justiça Estadual uma decisão que ainda há tempo neste agravo interno de ser ajustada e aperfeiçoada para que não se vá ao Superior Tribunal de Justiça para que aquela Corte Superior confirme a sua jurisprudência. Do que se trata? Fatos muito, muito simples. O município de São Luís executa a empresa Vale S.A. por débitos de ISS ao valor de 13,5 milhões de reais. O mesmo município de São Luís, após embargos de execução fiscal contra esta execução de valor vultoso, resolve, em menos de um ano após a tramitação dos embargos, dizer que está substituindo, primeira substituição da certidão de dívida ativa. Fato processual incontroverso e indiscutível.
sem aviso prévio, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma racionalidade, o município de São Luís apresenta nova CDA em valor de cerca de 2,5 milhões de reais, reduzindo de 13 para 2,5. Mais um ano de tramitação dos embargos, já com despacho saneador feito, com fixação de pontos controvertidos, o município impugna os embargos, existe réplica nos autos, e o que faz de novo o município? Mais uma substituição de certidão de dívida ativa, agora dizendo que o débito com os consectários legais é de 500 mil reais. O que aconteceu? Por que em quase 2 anos de tramitação, o município, aparentemente, jogando títulos executivos a seu gosto, como queira, sem corrigir nenhum tipo de erro material ou erro formal, simplesmente substitui os títulos impunemente. Ora, corria, desde antes da execução fiscal, um processo administrativo para revisar pagamentos corretos, válidos e lícitos feitos pela empresa executada, que o município de São Luís nunca reconheceu. E apenas quando a execução fiscal já estava embargada, promove 2 substituições inaceitáveis, porque, no fundo, não fez mera substituição, e sobre isso falo logo mais. Cancelou as certidões de dívida ativa porque reconheceu o seu erro. Qual é a consequência? Aquilo que sobrou nos autos, a última substituição de CDA, apenas esse pedaço, foi incluído pela empresa executada em programa especial de pagamento, o REFAZ, e foi quitado em uma parcela. Ao buscar o reconhecimento de honorários sucumbenciais, mostrando que, no fundo, o município de São Luís reconheceu o pedido dos embargos, ou seja, reconheceu que a sua execução era infundada, que a execução não era de 13,5, nem depois de 2,5 milhões, a sua execução era, no máximo, de 500 mil reais. O município disse que não queria pagar honorários, que os honorários estavam albergados no REFAZ. E isto não é verdade. Pois muito bem, o meu primeiro argumento, esses são os fatos incontroversos, é mostrar que houve literal e explícito reconhecimento do pedido, da pretensão de anular a execução fiscal por meio dos embargos. O município de São Luís fala, leio literalmente, remanesce tão somente a discussão sobre a parcela do crédito controverso, de 500 mil reais. A Fazenda Pública promove a execução do valor restante, porque diz aquilo que estava originalmente executado já foi reconhecido administrativamente. De novo, é o município que diz, abro aspas, se a embargante desde o início alega o pagamento integral, a substituição da CDA ocorreu em razão de reconhecimento no âmbito administrativo de adimplemento de parte do crédito executado. De parte, não. De quase todo. De 97% do crédito tributário que estava pago. Ora, tanto a sentença apelada quanto a decisão monocrática aqui agravada entendem que a discussão foi, me permitam dizer assim, elas por elas. Né? O município não deve honorários, porque eles foram pagos no âmbito do REFAZ, e, por outro lado, a Vale não deve honorários, porque foram pagos no REFAZ, e o município não deve porque ele substituiu as CDAs. Não é assim. O município executou 13 milhões de reais, e o município disse que apenas 500 mil eram devidos. Não houve fato novo, não houve prova nova. Tudo estava tratado em processo administrativo. Digo mais, é o STJ que, na súmula 153, diz com clareza: a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
Nós citamos nas razões de agravo interno, detalhadamente, diversos julgados do STJ em que a súmula 153 daquela mesma corte se faz aplicada. Diz, por exemplo, um deles, abro aspas, o pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória. O débito não foi pago depois da execução fiscal ajuizada, o débito foi pago muito antes. No fundo, o município chama de substituição de CDA, o que no fundo é cancelamento. A substituição de CDA, e isso se mostra também com clareza nas razões de agravo, ela só existe para corrigir erro material ou erro formal, defeito de cálculo, imprecisão de alguma informação pontual. Substituição de CDA não diz respeito à nulidade do lançamento tributário, da constituição do débito. E aqui o que nós temos é uma disfarçada forma de cancelar a CDA. Está muito claro também na jurisprudência do STJ, citada nas razões de agravo, que, abro aspas, a substituição da certidão de dívida ativa pode, em concreto, ser uma forma simulada de desistência do que está sendo exigido em excesso na execução fiscal. Fecho aspas, diz o STJ no recurso especial 1368441, julgado em 2013. É tudo isto o que o município de São Luís fez. Desistiu da execução fiscal, fingindo, escondendo-se atrás de duas substituições, porque não reconheceu, quando deveria, 12,9 milhões de reais justa, correta e pontualmente pagos aos seus cofres, antes mesmo de qualquer ação judicial. Equivale, repito, a 97% da dívida executada. Eu concluo, senhor desembargador, senhoras desembargadoras, relatora desembargadora Ângela, lembrando que nós temos uma série de matérias aqui que demandam manifestação explícita dessa Corte Estadual. A súmula 153 do STJ está em jogo. Os vários precedentes daquela Corte Superior também mostram que a sucumbência é devida. Não há meio termo aqui. Fosse o pagamento administrativo, o pagamento feito pela empresa durante a execução fiscal, ela seria condenada na sucumbência. A igualdade processual determina que se faça o mesmo com o município. Se a empresa erra e paga depois, sucumbe. Se o município erra porque cobra demais, também deve sucumbir. E concluo dizendo que este caso não tem nenhuma relação, não tem nada a ver com o refaz. O que foi incluído no refaz é o que remanesceu, os 500 mil. E, em relação a este valor, os honorários foram pagos no âmbito do programa. O município foi devidamente atendido, teve o seu direito devidamente satisfeito, porque para ingressar no programa se pagam os honorários. Portanto, não há o equilíbrio, não há compensação, não há sucumbência recíproca. Quem executa 13 milhões precisa responder pela pretensão indevida, pela cobrança exagerada, ilícita, que foge de qualquer parâmetro aceitável. A sucumbência é devida e deve ser observada nos termos do tema 1076 do STJ, com essas razões que pede-se o acolhimento integral do agravo interno e a imputação dos ônus sucumbenciais ao município de São Luís. Eu agradeço pela palavra e atenção. Muito obrigada, doutor Sérgio. Concedo a palavra ao ilustre procurador do município, doutor Rabanne, pelo prazo regimental e com as observações de praxe. Muito bom dia, excelentíssima senhora desembargadora, pessoa de quem saúdo também o excelentíssimo senhor desembargador Jorge, desembargadora Nelma, a excelentíssima procuradora de justiça, serventuários desta casa, desta colenda, primeira Câmara. Saúdo também os colegas advogados, na pessoa do doutor Sérgio Mendes. O município de São Luís, excelência, traz pela tribuna, por meio do seu procurador, as contrarrazões ao agravo interno. Bom destacar, Vossa Excelência já traz de forma percussiente no relatório, mas bom destacar que o que estamos aqui a apreciar é o agravo interno em uma decisão monocrática que julgou uma apelação,
na qual a sentença de base confirmou a não condenação do município de São Luís ao pagamento de honorários, em virtude de quê? Em virtude de que o magistrado de base entendeu pela extinção dos embargos à execução por força da adesão do contribuinte ao refaz, acompanhando de pagamento integral. Bom destacar que o agravo interno, no agravo interno, o agravante se limita, com todas as venhas, a trazer os mesmos argumentos trazidos e aplicados na apelação, tá certo? Sem qualquer inovação ao juízo singular e, sobretudo, à desembargadora relatora. Discordamos veementemente porque o recurso, ao nosso sentir, tem um caráter meramente protelatório, vez que não traz qualquer dispositivo fático ou legal respaldado em supostas incoerências na decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida integralmente. E explico por quê, eminente relatora. Nas suas razões, o agravante traz o sentido de que a decisão não teria sido devidamente fundamentada, repetindo meramente dispositivo legal. Ousamos discordar. Ao nosso sentir, a decisão monocrática que não dar provimento à apelação não só se respaldou da melhor jurisprudência, como devidamente foi fundamentada. Por quê? Porque vai ser fundamentada no artigo 932 do Código de Processo Civil, de acordo com o enunciado 568 do STJ. E isso nós avançamos ao analisar a questão. O agravo interno vai tratar de uma ausência de fundamentação da decisão monocrática, ou seja, o agravante defende que a possibilidade de julgamento monocrático não foi fundamentada, mas somente indicado o seu dispositivo legal autorizativo. Discordamos porque, eminentes julgadores, a desembargadora relatora se utilizou dos precedentes indicados na sentença impugnada, notadamente o RESP 1.143.320 do Rio Grande do Sul, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos, bem como trazendo outras decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão. O segundo ponto, para não cansá-los, diz respeito à omissão de fundamentos, à alegação de suposta omissão. Nesse ponto, também acreditamos que não há qualquer razão de prosperar, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão. Avanço aqui, trazendo um terceiro ponto. O município de São Luís não reconheceu o eminente desembargador Jorge Rachid, desembargadora Nelma, desembargadora Ângela, não reconheceu o pedido da Vale. Não é aplicável a súmula 153 do STJ ao caso e, veementemente, não houve o cancelamento da CDA, mas somente a sua substituição. Substituição essa que poderia ser refutada pelo magistrado da Vara de Execuções Fiscais, da Vara de primeiro grau. Por quê? Porque a substituição foi amparada no artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de Execução Fiscal, cumulada com o artigo 203 do CTN e com a súmula 392 do STJ. Não há qualquer empecilho em fazer isso, porque é um direito que a Fazenda Pública tem e se valeu. Se efetivamente, peço a vossas excelências que tanto faz ser um valor, a substituição independe de valor, ela não está condicionada a valor, ela está condicionada a período processual. Se dentro desse período processual é possível fazer a substituição, cabe ao fisco fazê-la sob pena da execução escorreita, adequada. Repito, o que se busca aqui no agravo interno é tão somente rediscutir o mérito, trazendo, sobretudo, a questão da verba de sucumbência em desfavor do ente público. A CDA foi tão somente substituída para recálculo, conforme artigo 2º, parágrafo 8º da LEF, combinado, como já disse, do artigo 203
do CTN e da súmula 392 do STJ. Dessa forma, não ocorreu, repito, não ocorreu desistência da ação por parte do município. Ao revés, qualquer instituto relacionado à desistência ou renúncia de direitos deverá ser aplicado em desfavor da agravante, que consistiu com as normas do refaz, o valor que permanece. Então, se houvesse qualquer tipo de desistência ou de cancelamento da execução, deveria existir uma nova execução com o valor que se reputou correto, uma nova, e não a permanência, a continuidade daquela execução, que existiu e, consequentemente, reconhecendo aquele valor, a empresa agravante adere ao programa de recuperação fiscal. Então, estamos aqui, eminente desembargador Jorge Hashi, diante de uma conduta, no mínimo, contraditória. Por quê? Porque como é que eu vou consubstanciar uma conduta de cancelamento da CDA, ou seja, se a CDA foi cancelada e a execução é alvo de desistência, por que então a empresa reconhece o débito e entra no refaz? Adere voluntariamente ao refaz? Porque, efetivamente, aquela execução ela é válida, ela é adequada, independentemente da CDA ter sido substituída. E foi substituída contra a legem? Não, foi substituída dentro do período legal, acolhidos parâmetros determinados pela legislação e pelo STJ. Isso foi reconhecido pelo juiz singular, de primeiro grau, bem como pela desembargadora relatora. Repita-se que julgou monocraticamente de forma fundamentada, porque respaldada em decisão do STJ de recursos repetitivos, como consta no próprio Código de Processo Civil. Portanto, condenar a Fazenda Pública pelo exercício de uma prerrogativa legal, que é a substituição da CDA, é desproporcional e impõe um ônus não previsto em lei. Desta maneira, eminentes julgadores, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e não possui qualquer vício, devendo ser mantida a sua rigidez por esta colenda Câmara. Tá? Trata-se, portanto, com todas as venhas, de mero inconformismo da agravada, que não encontra amparo no instrumento processual. Por essas razões, o município de São Luís pugna pelo não provimento do agravo interno, bem como chama a atenção de vossas excelências, em virtude do princípio da causalidade, da aplicação de honorários sucumbenciais recursais, de acordo com as normas do Código de Processo Civil. Agradeço a atenção de todos, devolvo a palavra à presidência. Obrigada, doutor Rabbani. Então, vamos votar. Presente, antes de votar, eu quero só dizer para o doutor Sérgio Mendes que o senhor tem todo o direito, né, que não concorda com a nossa decisão, de recorrer ao STJ. É bom recorrer ao STJ, não precisa o senhor dizer aqui para que não se vá ao STJ. É um direito seu, doutor Sérgio, tá? Isso aí parece assim que o senhor falou isso querendo nos constranger. Eu li, eu fiz essa leitura, mas eu digo que o senhor tem toda a liberdade, se está inconformado com o nosso posicionamento, com a nossa decisão, o senhor tem todo o direito de ir até as últimas instâncias. Passo agora a leitura do voto. Voto. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Desde logo, verifico que, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já esposado na decisão agravada, mantenho a decisão. Isso porque o encerramento do feito, ou seja, sua extinção, ocorreu por mútuas concessões, não havendo se falar em honorários sucumbenciais. De um lado, o município de São Luís cobrou valores excessivos na execução fiscal número 08.909.49/2017, tendo, inclusive, apresentado substituição de CDAs por pelo menos 2 vezes. De outro lado, tem-se a informação reforçada por print
contido na petição juntada pelo agravado, ID número 35, 56, 45, 85, posteriormente ratificada pelo agravante, ID número 36, 27, 77, 42, de que este aderira ao refaz, requerendo ambos a devida homologação. Nesse contexto, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 11.143.320, Rio Grande do Sul, processado sob o rito do artigo 543-C do CPC, consolidou o entendimento de ser descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal. Fecho aspas. STJ, agravo regimental no RESP 11.02.720. Relator ministro Sérgio Coquina, primeira turma, julgada em 15/6/2016. Aí, nesse sentido, eu trago um julgado da primeira Câmara, foi a apelação civil número 08-19765-67/2020, da relatoria. Eu acho que a emenda já... Só estou dizendo, da relatoria do desembargador Kleber Carvalho, julgada em 15/10/2021. E como Vossas Excelências já têm conhecimento do inteiro teor do meu voto, que vai ser publicado, que está à disposição, e como já foi julgamento em sede de recurso repetitivo, eu acho que não tem muito que se discutir. É muito clara a emenda, como já disse o desembargador Jorge Rachid. Então, por essas razões, eu estou votando pelo desprovimento do presente recurso. Como vota para manter por inteira a minha decisão. Como vota o desembargador Jorge Rachid? Eu acompanho, Vossa Excelência, até porque a própria emenda já disse, praticamente exauriu o assunto. Mas eu acredito também, desembargador Ângelo, não é em defesa do seu advogado. A colocação dele não teve esse condão assim de... Apenas, até porque ele mesmo já sabia do entendimento do STJ com relação a isso, né? Acho que não houve maldade na colocação, acredito eu. Então, eu acompanho Vossa Excelência com essa colocação, para a senhora também não ficar de maneira nenhuma zangada aí. Não, eu apenas assim porque eu fiz essa leitura, porque eu acho que é inadequada. Porque se existem as instâncias superiores, é para corrigir. Entendeu? Se há algum equívoco ou não. Quando ele fez a colocação também, eu notei isso, mas não... a leitura de Vossa Excelência fez diferente da minha. Não é diferente, eu quero minimizar isso aí. Não, tudo bem. Como vota a desembargadora Nelma? Acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de votos, esta Câmara negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Rabanne, muito obrigada, doutor Sérgio. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Doutora Valéria, qual é o próximo processo da pauta? É o segundo da pauta, desembargadora Ângela. Então, desembargadora Ângela, a presidência é sua. Aliás, ultimamente, essa presidência tem sido pouco exercida por mim. Os advogados estão, doutora Valéria? Não, senhora, a sustentação oral acabou, está na pauta normal. Então vamos, como Vossas Excelências têm já conhecimento prévio do meu voto, vou votar pela emenda, desembargador Jorge Rachid e desembargadora Anel. Anuncio o julgamento da apelação civil número 09418-09-2009, apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogados César Henrique Santos Pires Filho e outros, apelado Rogério Albino de Souza, advogados Tiago Trajano Oliveira Dantas e outros. Em sediamento, eu estou dizendo, apelação civil, ação de indenização por danos morais e materiais, dano em equipamento elétrico, foi uma televisão que foi queimada, né, uma televisão de 80 polegadas, em razão de oscilação de energia, ficou comprovado, teve o laudo, apesar de ser unilateral, mas não foi impugnado, né? Então, responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, dano moral... Acompanho, Vossa Excelência, nesse processo. Estou reduzindo, porque... Eu também acompanho. Então, tá. Então... Parcial provimento? Pela redução. Porque deu 5,
Botei para 3 porque ele já vai receber o dano material. Sempre com a ilustre Acompanhe. relatora, muito É, contundente, como sempre. Não leva desaforo para casa. não é isso, presidente. Longe de mim. Está apenas defendendo do meu ponto de vista, meu entendimento. Então, eu estou dando. A Câmara deu parcial provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, por unanimidade. O próximo é Acompanhe. meu, o 10º, é, doutora Próximo. Valéria? Tem o quarto do desembargador Jorge. Próximo, né? Devolvo a palavra ao nosso presidente. O próximo é o Estado do Maranhão como agravante no agravo interno, num agravo de instrumento de número 82.2708, 89, a parte agravada é do Alibe Mascarenhas e Advogados Associados. É um agravo interno em agravo de instrumento, cumprimento de sentença, extinção, decisão de natureza, recurso cabível, agravo não conhecido, desprovimento, verificado que nos autos de cumprimento de sentença, a decisão que extingue o feito tem natureza de sentença, deve ser contra ela interposto recurso de apelação, precedentes do STJ e desta Corte. Por essa razão, estou negando provimento ao agravo interno. Acompanhe. De acordo, Desembargadora Ângela, de acordo, senhor presidente. desembargadora Nelma, Acompanhe o desembargador. próximo desembargador, doutora Valéria. O 7º da pauta, desembargador Jorge. 7º. Cleio de Mar Rodrigues Veras, como apelante na apelação civil número 106529. O apelado é Ministério Público Estadual, o promotor é doutor Fábio Murilo da Silva Portela. É uma ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por dano moral e material, empréstimo bancário, ausência de contratação devida, fato incontroverso, repetição em dobro, quanto indenizatório e honorários. Advocatício majorado. Eu estou dando provimento ao apelo e estou colocando aqui no final do voto vou dar provimento parcial ao recurso apenas para reduzir as penalidades aplicadas nos termos da fundamentação acima explanada. É como eu voto. Desembargador Ângela. Acompanhe as inteiras, Vossa Excelência. Desembargadora Nelma. Acompanhe, Vossa Excelência. Muito bem. Próximo processo da pauta. É o 10º, desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela. Também eu vou anunciar e julgar pela ementa, porque negativa de plano de saúde, todos nós já temos nossa posição com relação a isso é unificado, que não se pode negar, embora não tenha cobertura, não tem porque o direito à vida se sobrepõe aos interesses econômicos de qualquer grupo ou de qualquer empresa. É direito absoluto, direito à saúde e direito à vida. Então, anuncio o julgamento da apelação civil 08.00383/2020, apelante Apivida Assistência Médica Limitada, advogado Isaac Costa Lázaro Filho, apelados JMVA, representado por seus genitores, e Cleidiane de Amorim Vieira Almeida e Márcio José Alves Almeida, advogado Carlos Daniel de Andrade Lopes. Sediamento, eu estou dizendo apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos morais, plano de saúde, negativa de medicamento, tratamento com anticorpo monoclonal humanizado, recém-nascido prematuro, dano moral configurado, recurso desprovido. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o fornecimento dos fármacos não pode ser excluído dos tratamentos necessários à melhoria da saúde e à cura do paciente, sendo considerada, abro aspas, abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças prevista pelo referido plano,
Fecho aspas. Eu estou Essa acompanhando Vossa Excelência. 73, 38, 25 São Paulo, da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 16 de Não 2015. tenho dúvida, o voto já está muito bem colocado no PJE. Então, como vota Vossa Pode. Excelência, doutora Eu quero apenas deixar Nelma, consignado, desembargadora Ângela, desembargadora Nelma e desembargadora Terezinha, esses planos, você vê, já havia uma quantidade mínima de reclamações ao judiciário. Aí o que já vem para nós já é a questão do apelo, quer dizer, já houve uma demora grande. Independentemente dessa demora grande, quer dizer, já havia uma quantidade mínima. Quem reclama tem que ter força para chegar até as nossas mãos. Mesmo assim, os planos ainda demoram a atender. Reconhecer. Quer dizer, o que essas multas, tanto a ANS como toda a gente, nós estamos aplicando multas pequenas perto. Ora, a vida é tudo. Então, uma pessoa que está precisando ser operada, naquele momento, passa 2, 3 dias, sempre é uma alegação. Agora, o atendimento não é mais presencial, o atendimento é online. Nunca se tem um atendimento pronto. É sempre uma demora, é preciso muita exaustão, é algo exaustivo o entendimento, até mesmo para o cumprimento de uma ordem judicial. Apenas estou verdade. considerando, porque a senhora foi bem enfática com relação a isso, mas na prática a gente ainda tem muita dificuldade a parte, né? A parte lesada tem muita dificuldade em fazer cumprir uma decisão. Eu acompanho, obviamente, Vossa Excelência. desembargadora Nelma, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de votos, esta Câmara negou provimento ao presente recurso nos termos do voto. Devolvo a palavra ao nosso De acordo com o parecer ministerial. parecer. Muito obrigada, desembargadora Nelma. Doutora Terezinha, confirma, né? Eu também quero dar o meu de acordo com Nelma, o nossa parecer. atenta, muito obrigada. Bem, Assessora de alto nível, uma desembargadora assessorando outra de alto nível. de alto nível, É verdade. muito queridas. Próximo. Finalizou, desembargador. Finalizou? Finalizou. Bom, então, não havendo mais processo para ser julgado, eu quero, em primeiro lugar, agradecer